Ele sussurrou no meu ouvido enquanto passava a mão pesada sobre meu corpo trêmulo. Isso é um segredo entre nós e Jeová. Se contar para alguém, você vai direto para Dina e jamais verá o paraíso. Minhas lágrimas escorriam silenciosas enquanto aquelas mãos calejadas, as mesmas que erguiam a Bíblia com tanto fervor no salão do reino, agora tocavam não só meu corpo, mas também minha alma. Tinha apenas 21 anos quando fui entregue a ele. Um homem 23 anos mais velho que eu, respeitado por todos como um verdadeiro homem de Deus. Como pude viver 35 anos ao lado desse monstro disfarçado de ovelha, dividindo a mesa, a cama, criando filhos, enquanto ele carregava um segredo tão obscuro? Até hoje sinto o cheiro acre de seu hálito misturado com café e cigarros baratos, enquanto pregava sobre pureza para crianças que sentavam obedientemente nos bancos de madeira do salão. A verdade que guardei por tantos anos me sufoca como um nó perpetuamente apertado na garganta. Olá, meus queridos. Me chamo Joana, tenho 76 anos e nasci em Anápolis, Goiás, em 1949. Hoje, finalmente, tenho coragem de compartilhar com vocês a história que enterrei nas profundezas do meu coração por mais de 3 décadas, um segredo tão pesado que vergou minhas costas muito antes da velhice chegar. Nasci numa família humilde nos arredores de Anápolis, onde o chão de terra batida da nossa casa era varrido meticulosamente por minha mãe Teodora todas as manhãs, enquanto meu pai Expedito saía para trabalhar na lavoura. Éramos 6 irmãos, todos dormindo apertados no mesmo quarto, dividindo o pouco que tínhamos. As paredes de pau a pique da nossa casa mal seguravam o vento forte que vinha do cerrado nas noites frias de julho, fazendo as chamas do lampião dançarem sombras assustadoras pelo teto de palha. O cheiro da polenta com frango que minha mãe preparava nas manhãs de domingo ainda visita meus sonhos, misturado ao aroma de terra molhada depois da chuva. Eram tempos difíceis, mas havia uma pureza naquela pobreza, uma inocência que eu carregaria dentro de mim até o dia em que a conheci cara a cara, a verdadeira maldade. Em 1967, nossa família foi visitada por um casal bem vestido, com sorrisos tão brancos quanto as páginas das revistas coloridas que traziam nas mãos. Eles falavam de um Deus amoroso chamado Jeová, de um paraíso na terra onde leões deitariam com cordeiros, onde não haveria mais dor nem sofrimento. Para uma família que vivia com tão pouco, aquelas promessas eram como gotas de água no deserto. Meus pais, desgastados por uma vida de trabalho duro e poucos frutos, agarraram-se àquela esperança. Logo, estávamos todos frequentando o Salão do Reino 3 vezes por semana, onde éramos recebidos de braços abertos por pessoas que chamavam uns aos outros de irmãos e irmãs, um sentimento de pertencimento que nunca havíamos experimentado antes. O Salão do Reino era um prédio simples na periferia de Anápolis, pintado em um tom de azul desbotado, com um grande símbolo da torre de vigia na fachada. Os bancos de madeira eram organizados em fileiras perfeitamente alinhadas, voltados para um estrado onde os anciãos conduziam os estudos bíblicos. O piso era de cimento queimado, sempre impecavelmente limpo. As irmãs se revezavam na limpeza do local, considerando aquilo um privilégio, um serviço prestado a Jeová. Nas paredes, quadros com versículos bíblicos e ilustrações do paraíso prometido. Pessoas de diferentes etnias sorrindo sob árvores carregadas de frutas, crianças brincando com animais selvagens domesticados, idosos de aparência rejuvenescida. Aquelas imagens alimentavam nossa esperança, nos faziam suportar as dificuldades do presente. Foi ali que conheci o Baldo. Ele tinha 42 anos quando me viu pela primeira vez, em 1968. Eu, com meus 19 anos, ainda tinha os traços da menina que fui, misturados à promessa da mulher que seria. O Baldo era um dos anciãos mais respeitados da congregação, alguém que havia dedicado décadas de sua vida ao serviço de Jeová. Seus cabelos já mostravam fios prateados nas têmporas, e suas mãos calejadas de carpinteiro seguravam a Bíblia com uma reverência que me impressionava.
Sua voz grave e confiante quando proferia discursos no salão me fazia estremecer. Não de medo, mas de admiração. Ele parecia conhecer todas as respostas, ter todas as certezas que eu, em minha juventude, tanto buscava. Quando começou a me dar atenção especial após as reuniões, perguntando sobre meu progresso nos estudos bíblicos, elogiando meus comentários tímidos durante as discussões das publicações, senti-me especial, escolhida. Meus pais viam com bons olhos aquela aproximação. Que honra maior poderia haver do que ter a filha cortejada por um ancião? Um verdadeiro servo de Jeová, como meu pai dizia, orgulhoso. As irmãs mais velhas me olhavam com uma mistura de inveja e aprovação, e as mais jovens me cercavam, querendo saber cada detalhe das nossas conversas. Nosso namoro foi curto e vigiado, como mandavam os costumes da congregação. 6 meses de encontros sempre acompanhados, de conversas sobre a Bíblia e o futuro no paraíso, de toques fugazes e castos nas mãos. O Baldo era paciente e respeitoso, nunca ultrapassando os limites impostos pela organização. Falava comigo como se eu fosse uma joia preciosa, uma bênção que Jeová havia colocado em seu caminho. E eu, ingênua e deslumbrada, acreditava em cada palavra. Em fevereiro de 1970, nos casamos em uma cerimônia simples no salão do reino. Meu vestido branco havia sido costurado por minha mãe e 2 irmãs da congregação, um trabalho de amor em tecido barato, mas feito com tanto esmero que parecia digno de uma princesa. Os bancos estavam decorados com flores do campo colhidas na manhã do casamento, e o cheiro de dama da noite se misturava ao de cera de abelha das velas que iluminavam o local. Lembro-me do peso da aliança em meu dedo, do tremor em minhas pernas quando o irmão que conduzia a cerimônia nos declarou marido e mulher, do primeiro beijo casto trocado sob os olhares aprovadores da congregação. Eu tinha 21 anos, ele 44. A diferença de idade não me assustava. Pelo contrário, me fazia sentir segura, protegida, como se tivesse encontrado não apenas um marido, mas um guia para a vida. Nossa casa era uma construção simples nos arredores da cidade, não muito diferente daquela onde cresci, mas para mim representava um novo começo, a promessa de uma vida dedicada a Jeová ao lado de um homem exemplar. 2 quartos, uma sala modesta, cozinha com piso de cimento queimado e um pequeno banheiro, luxos que muitos na congregação não tinham. O Baldo fez questão de ter um escritório, um cômodo pequeno onde guardava suas publicações, preparava seus discursos para o salão do reino e, como descobriria anos mais tarde, escondia seus segredos mais obscuros. No quintal, plantei uma pequena horta e algumas árvores frutíferas, goiabeiras, mangueiras, jabuticabeiras. Éramos autossuficientes em muitos aspectos, vivendo da carpintaria de Ubaldo e dos vegetais que eu cultivava. Nos primeiros meses, a vida parecia perfeita. Ubaldo era atencioso, paciente, me ensinava sobre as Escrituras como um professor dedicado. Nossas noites eram uma extensão dos estudos bíblicos, com longas conversas sobre profecias e passagens difíceis que ele pacientemente me explicava. A intimidade física veio gradualmente, sempre justificada com versículos sobre o débito conjugal, sobre como o corpo da esposa pertencia ao marido e vice-versa. Eu aceitava tudo como parte do casamento, como minha obrigação perante Deus e meu marido. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Pequenos sinais, tão sutis que nem mesmo eu, vivendo sob o mesmo teto, consegui perceber a princípio. O Baldo passou a criticar minhas roupas, meu cabelo, minha forma de falar e me comportar nas reuniões. Uma esposa de ancião deve ser um exemplo para a congregação, dizia ele, citando versículos bíblicos para justificar cada crítica. Comecei a policiar cada gesto, cada palavra, tentando ser a esposa perfeita que ele esperava. As críticas nunca vinham em forma de gritos ou violência explícita. Eram sempre calmas, metodológicas, embasadas em textos bíblicos, o que as tornava ainda mais difíceis de questionar. Afinal, como poderia eu discordar da palavra de Deus? O controle se estendeu para além da minha aparência.
Ubaldo decidia com quem eu podia conversar após as reuniões, quanto tempo podia passar com minha família, até mesmo o que deveria cozinhar para o jantar. Monitorava o tempo que eu levava para ir ao mercado ou à casa de alguma irmã para estudo bíblico. Se eu demorasse mais do que o previsto, era recebida com um interrogatório minucioso sobre cada minuto longe de casa. "Estou apenas preocupado com sua segurança", dizia ele, mas seus olhos contavam outra história. Quando engravidei, em 1971, achei que as coisas melhorariam. Um filho era uma bênção de Jeová, uma prova de seu favor. Mas a gravidez apenas intensificou o controle. Ubaldo monitorava minha alimentação, criticava meu corpo em transformação, insistia que eu continuasse cumprindo todas as minhas obrigações no salão do reino e no serviço de campo, mesmo quando os enjoos me deixavam prostrada na cama por horas. "Mulheres grávidas trabalham na roça o dia todo e depois vão para casa cozinhar para a família", dizia ele. "Não seja preguiçosa." Nosso filho Orestes nasceu em 1972, uma criança saudável e bonita que se tornou a luz da minha vida. Nos primeiros meses, Ubaldo parecia genuinamente encantado com o bebê, passando horas observando-o dormir, segurando-o com cuidado em seus braços fortes. Mas à medida que Orestes crescia e se tornava mais exigente, demandando mais da minha atenção, a atitude de Ubaldo mudou. Começou a reclamar que eu estava negligenciando meus deveres como esposa, que o bebê estava me desviando das coisas importantes. Qualquer choro prolongado de Orestes era visto como uma falha minha, uma prova de minha incompetência como mãe. "Uma criança que chora é uma criança mal disciplinada", dizia ele citando Provérbios. "Não retires a disciplina da criança. Se a fustigares com a vara, não morrerá." Essas palavras me gelavam o sangue, mas eu as aceitava como verdade, como orientação divina. Quando Orestes completou 3 anos, Ubaldo decidiu que era hora de ter outro filho. Queria uma menina desta vez, como se pudesse determinar até mesmo o sexo da criança. E Jeová pareceu atender seus desejos, pois em 1976 nasceu nossa filha Doralice, uma menina de olhos escuros e intensos que desde cedo mostrou um espírito observador e sensível. Foi ao redor desta época que comecei a notar mudanças ainda mais preocupantes no comportamento de Ubaldo. Seu interesse por Doralice parecia diferente do que havia demonstrado por Orestes. Insistia em dar banho nela, em vesti-la, em colocá-la para dormir, tarefas que nunca havia feito com nosso filho. "Ela é minha princesinha", dizia ele, com um brilho nos olhos que eu não conseguia decifrar. Tentei afastar as suspeitas que começavam a se formar em minha mente. Ele era o pai dela, afinal, e um ancião respeitado. Que mal poderia haver em um pai querer estar próximo à filha? Os anos foram passando, e nossa vida seguia uma rotina rígida e previsível. Salão do reino 3 vezes por semana, trabalho de campo aos sábados, estudo familiar às segundas-feiras. Ubaldo comandava tudo com mão de ferro, decidindo o que estudaríamos, como interpretaríamos cada texto, quais conclusões deveríamos tirar. Orestes e Doralice cresceram nesse ambiente, aprendendo desde cedo que questionar não era permitido, que dúvidas eram sinais de falta de fé. Eu observava meus filhos com o coração apertado, vendo em seus olhos o mesmo medo que havia nos meus, a mesma ansiedade por agradar, a mesma sensação de nunca ser bom o suficiente. Em casa, Ubaldo passava cada vez mais tempo em seu escritório. Era seu santuário, dizia ele, onde estudava a palavra de Deus e preparava seus discursos. Ninguém tinha permissão para entrar ali sem sua autorização expressa. Quando chegava do trabalho, trancava-se lá por horas e qualquer interrupção era recebida com irritação. Às vezes, eu o ouvia fazendo ligações em voz baixa, conversas que cessavam abruptamente quando eu me aproximava. Outras vezes, havia sussurros, como se estivesse falando sozinho ou ensaiando algo. Mas eu não questionava. Aprendi a não questionar. A congregação via em nós a família perfeita. Ubaldo,
o ancião dedicado, sempre pronto com um conselho bíblico, sempre disposto a ajudar os irmãos em suas dificuldades espirituais. Eu, a esposa submissa e trabalhadora, criando filhos exemplares, mantendo um lar limpo e organizado, sempre com um sorriso no rosto durante as reuniões. Nossos filhos, obedientes e bem comportados, nunca fazendo barulho durante os discursos, sempre com suas Bíblias abertas e sublinhando os versículos importantes. Os outros irmãos nos admiravam, queriam ser como nós. As jovens irmãs me perguntavam como eu conseguia ser uma esposa tão boa, e eu repetia os mesmos conselhos que havia recebido. Seja submissa, seja obediente, seja paciente, coloque seu marido e Jeová acima de tudo. Sob essa fachada perfeita, no entanto, crescia uma escuridão que eu tentava ignorar. O baldo se tornava cada vez mais controlador, mais irritadiço. Pequenos acidentes começaram a acontecer. Um tropeço que resultava em um braço machucado, uma porta que fechava com força sobre meus dedos, um empurrão que me fazia cair ao chão, sempre seguidos de pedidos de desculpas, sempre justificados por algum descuido meu. Se você não tivesse me irritado, se você tivesse sido mais cuidadosa, se você prestasse mais atenção. E eu acreditava, assumia a culpa, pedia perdão. Afinal, não era isso que a Bíblia ensinava? Que a mulher devia ser submissa ao marido como ao Senhor? O comportamento de Ubaldo com Doralice também me deixava cada vez mais apreensiva. À medida que ela crescia, tornando-se uma adolescente, ele parecia ainda mais possessivo, mais controlador. Insistia em supervisionar todos os aspectos de sua vida, quais roupas deveria usar, com quem poderia falar, o que deveria estudar. Proibia-a de participar das atividades escolares, de ter amigas fora da congregação. O mundo está cheio de influências perniciosas, dizia ele. Estou apenas protegendo-a. Doralice, antes uma criança vivaz e curiosa, tornou-se retraída, quieta, seus olhos perdendo gradualmente o brilho que tanto me encantava quando bebê. O ano de 1991 marcou um ponto de virada em nossa história. Ubaldo, então com 65 anos, estava mais irritadiço e imprevisível do que nunca. Passava ainda mais tempo trancado em seu escritório. Saía frequentemente para resolver assuntos da congregação, voltava tarde cheirando a álcool, um pecado grave para as testemunhas de Jeová. Quando eu ousava questionar, era recebida com um olhar frio e uma advertência. Não é seu lugar questionar o cabeça da família. Orestes, então com 19 anos, começava a mostrar sinais de rebeldia. Fazia perguntas durante os estudos familiares que deixavam Ubaldo furioso, questionava certas práticas da organização, mostrava interesse pelo mundo lá fora. Doralice, com 15 anos, parecia cada vez mais distante, mais fechada em si mesma. Havia momentos em que eu a encontrava chorando silenciosamente em seu quarto, mas quando perguntava o que estava acontecendo, ela apenas balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem. Apenas cansada, murmurava, sem me olhar nos olhos. Numa tarde de sábado, em julho de 1991, algo aconteceu que mudou tudo. Ubaldo havia saído para visitar um irmão doente da congregação. Orestes estava no serviço de campo e Doralice havia recebido permissão para visitar uma amiga da escola, uma das poucas amizades que permitíamos, pois a família também era de testemunhas. Eu estava sozinha em casa, aproveitando o raro momento de solitude para fazer uma limpeza profunda. Ao passar pelo corredor, notei que a porta do escritório de Ubaldo estava entreaberta, um descuido incomum de sua parte. Hesitei. Em 21 anos de casamento, nunca havia entrado naquele cômodo sem sua permissão expressa. Era o território dele, seu santuário pessoal. Mas algo naquele dia, intuição, curiosidade, ou talvez a mão de Jeová me guiando, me fez empurrar a porta e entrar. O escritório estava impecavelmente organizado, como tudo que Ubaldo fazia. Estantes com publicações das testemunhas de Jeová em ordem cronológica, Bíblias em diferentes traduções alinhadas por tamanho, cadernos de anotações empilhados com precisão militar. Sua escrivaninha,
Uma peça sólida de madeira escura que ele mesmo havia feito dominava o centro do cômodo. 3 gavetas laterais, todas fechadas com pequenos cadeados. Foi ao me aproximar da escrivaninha que notei algo incomum. Um dos cadeados não estava completamente fechado. Novamente, hesitei. Violar a privacidade de Ubaldo seria desrespeitar sua autoridade como cabeça da família, como a Bíblia ensinava. Mas aquele cadeado entreaberto parecia um convite, um sinal. Com o coração batendo acelerado, abri a gaveta. O que encontrei ali mudou para sempre a forma como via meu marido, meu casamento, minha vida inteira. Um caderno preto, de capa dura, com datas cuidadosamente anotadas e nomes, dezenas de nomes de meninas da congregação. Ao lado de cada nome, anotações detalhadas sobre aparência física, comportamento e outras coisas que ainda hoje me causam náuseas ao recordar. Descrições de atos que um adulto jamais deveria realizar com uma criança, escritas com a mesma caligrafia meticulosa com que Ubaldo anotava seus estudos bíblicos. Entre esses nomes, encontrei o de nossa filha, Doralice, com anotações que começavam quando ela tinha apenas 8 anos. A descoberta foi como um soco no estômago, roubando-me o ar, deixando-me tonta e nauseada. Tive que me apoiar na escrivaninha para não cair, enquanto lutava contra a ânsia de vômito que subia pela garganta. Não podia ser verdade. Não o homem que eu conhecia, não o respeitado ancião, não o pai de meus filhos. E ainda assim, ali estava, escrito por sua própria mão, um diário do horror que ele havia infligido a crianças inocentes, incluindo nossa própria filha. Com mãos trêmulas, continuei investigando o conteúdo da gaveta. Sob o caderno, encontrei fotografias, imagens que jamais deixarão minha memória, não importa quantos anos passem. Meninas em situações que nenhuma criança deveria estar, muitas delas reconhecíveis como filhas de irmãos da congregação. Algumas pareciam ter sido tiradas sem o conhecimento das vítimas. Outras mostravam olhares vazios, resignados, que agora entendo serem os olhos de crianças que aprenderam a dissociar-se para sobreviver ao trauma. No fundo da gaveta, encontrei ainda mais evidências do monstro que vivia sob o disfarce de homem santo. Cartas de outros homens, alguns que eu reconhecia como anciãos de congregações vizinhas, trocando informações sobre técnicas para ganhar a confiança das crianças, sobre como usar a Bíblia para manipular e silenciar, sobre como garantir que as vítimas nunca falassem. Uma rede de predadores, todos se escondendo atrás da fachada de piedade, todos usando a religião como escudo e arma. O som do carro de Ubaldo na garagem me arrancou do transe horrorizado. Rapidamente, coloquei tudo de volta no lugar, fechei a gaveta, saí do escritório e corri para a cozinha, fingindo preparar o jantar com mãos que não paravam de tremer. Quando ele entrou, cumprimentou-me friamente como sempre fazia e foi direto para seu escritório. Ouvi o clique da porta sendo trancada e agradeci silenciosamente a Jeová por ele não ter notado minha invasão. Naquela noite, deitada ao lado do homem que agora me causava repulsa, fiquei acordada planejando o que fazer. A cada movimento de Ubaldo durante o sono, eu me encolhia, temendo que ele pudesse ler meus pensamentos, que pudesse saber que eu havia descoberto seu segredo. O homem com quem eu havia compartilhado minha vida por 21 anos, o pai de meus filhos, o ancião respeitado por todos, era na verdade um predador, um monstro que havia abusado não apenas de nossa própria filha, mas de inúmeras outras crianças inocentes da congregação. Confrontá-lo diretamente não era uma opção. Ubaldo tinha um temperamento explosivo quando contrariado, e eu temia por minha segurança e a de meus filhos. Denunciá-lo às autoridades? Seria minha palavra contra a dele, um respeitado ancião com décadas de serviço fiel. Além disso, as testemunhas de Jeová têm uma regra não escrita de resolver problemas internamente, de não envolver o mundo em questões da congregação. Havia histórias sussurradas sobre irmãs que denunciaram abusos e acabaram sendo desassociadas por calúnia, quando não conseguiram provar suas alegações com 2 testemunhas, como exigia a política da organização.
Levar o caso aos outros anciãos? Muitos deles eram amigos próximos de Ubaldo, alguns até mesmo deviam suas posições a ele. E pior, depois de ver aquelas cartas, eu não sabia mais em quem confiar. Quantos deles eram como ele? Quantos sabiam e olhavam para o outro lado? Quantos participavam ativamente daquela rede de abuso? Enquanto eu me debatia com essas questões, uma preocupação se sobrepunha a todas as outras: meus filhos. Precisava protegê-los, especialmente Doralice. Na manhã seguinte, inventei uma desculpa para ficar a sós com ela e tentei, da maneira mais delicada possível, descobrir o que Ubaldo havia feito. Ela negou veementemente no início, com um olhar assustado que me deixou ainda mais preocupada. Papai é um homem de Deus, disse ela, como se repetisse algo que havia ouvido muitas vezes. Ele só quer o melhor para nós, para que possamos viver no paraíso. Mas então, algo em meu olhar, em minha insistência gentil, pareceu quebrar uma barreira. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de minha filha, e ela desabou em meus braços, soluçando como a criança que, em muitos aspectos, ainda era. Entre soluços entrecortados, confirmou meus piores temores. Os estudos especiais com o pai, que começaram quando ela tinha apenas 8 anos, logo após seu batismo. Como ele a convencia de que aquilo era normal, que era assim que um pai demonstrava amor por sua filha. Como ele dizia que se ela contasse a alguém, Jeová a castigaria, não permitiria que ela vivesse no paraíso. Como ele usava passagens bíblicas sobre obediência e submissão para silenciá-la. Cada palavra era uma faca em meu coração. Cada detalhe, uma confirmação do meu fracasso como mãe, da minha cegueira, da minha cumplicidade involuntária. Como pude não ver? Como pude deixar isso acontecer sob meu próprio teto? A culpa me consumia, mas sabia que aquele não era o momento para meu próprio luto. Tinha que agir, tinha que proteger meus filhos. Naquela mesma tarde, quando Ubaldo saiu para resolver assuntos da congregação, falei com Orestes. Ele tinha 19 anos, estava quase um homem, merecia saber a verdade. A princípio, não acreditou em mim. Como poderia? Ubaldo era seu herói, seu modelo de masculinidade, de devoção a Jeová. Mas quando Doralice confirmou, com lágrimas nos olhos e vergonha na voz, vi algo mudar no olhar de meu filho. Raiva, nojo, traição, emoções que espelhavam as minhas próprias. Juntos, os três decidimos que não poderíamos ficar nem mais um dia naquela casa com aquele homem. Planejamos nossa fuga para a manhã seguinte, quando Ubaldo estaria no trabalho. Iríamos para Goiânia, onde morava minha irmã Filomena, que havia deixado as testemunhas anos antes após seu divórcio, um pecado imperdoável aos olhos da organização. Não lhe contamos toda a verdade por telefone, apenas que precisávamos de um lugar para ficar por algum tempo. Ela hesitou, mas acabou concordando. Aquela foi a noite mais longa de minha vida. Deitar-me ao lado de Ubaldo, fingir normalidade, quando tudo o que queria era gritar, acusá-lo, exigir explicações. Quando finalmente adormeceu, levantei-me silenciosamente e fui até o quarto de Doralice, apenas para garantir que estava bem. Encontrei-a acordada, olhando para o teto com olhos vazios. Sentei-me ao seu lado, segurei sua mão, prometi que tudo ficaria bem, que nunca mais permitiria que alguém a machucasse, promessas que na época não sabia se seria capaz de cumprir. Na manhã seguinte, assim que Ubaldo saiu para o trabalho, movemo-nos com rapidez e precisão, como se tivéssemos ensaiado aquela fuga por anos. Pegamos apenas o essencial, algumas roupas, documentos, o pouco dinheiro que eu havia conseguido economizar escondido de Ubaldo, algumas fotos de família. Não levamos nada que pudesse denunciar nossa partida precipitada. Deixamos comida na geladeira, roupas nos armários, até mesmo o feijão colocado de molho para o jantar. Queríamos que, ao retornar, Ubaldo pensasse que tínhamos saído para algum compromisso rotineiro, dando-nos algumas horas extras de vantagem. O ônibus para Goiânia saía às 10 horas da manhã e chegamos à rodoviária com tempo suficiente para comprar as passagens sem pressa, sem levantar suspeitas. Durante a viagem de 3 horas, quase não falamos.
Cada um de nós estava absorto em seus próprios pensamentos, processando o horror do que havíamos descoberto, o choque da fuga, a incerteza do futuro. Doralice dormiu com a cabeça em meu ombro, exausta pelo turbilhão emocional. Orestes olhava pela janela, os punhos cerrados em uma raiva silenciosa que eu nunca havia visto nele antes. E eu? Eu alternava entre um torpor de descrença e acessos de pânico agudo, imaginando o Baldo chegando em casa, descobrindo nossa fuga, vindo atrás de nós. Chegamos a Goiânia no início da tarde, e minha irmã Filomena nos esperava na rodoviária, com um olhar preocupado que se aprofundou quando viu nossos rostos abatidos e as poucas malas que carregávamos. Ela não fez perguntas imediatas, apenas nos abraçou e nos conduziu até seu pequeno apartamento no 3º andar de um prédio sem elevador na periferia da cidade. Era um lugar apertado, 2 quartos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro minúsculo. Mas naquele momento parecia o lugar mais seguro do mundo. As paredes descascadas e o cheiro de mofo não importavam. Estávamos longe dele, longe daquele monstro que havia destruído nossa família por dentro como um câncer silencioso. Naquela primeira noite, depois que Orestes e Doralice finalmente adormeceram exaustos no quarto que compartilhariam, contei tudo a Filomena. As palavras saíam como veneno de minha boca, amargas e dolorosas, enquanto eu descrevia os horrores que havia descoberto. Minha irmã ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, apertando minhas mãos entre as suas. Quando terminei, ela apenas me abraçou forte, sem julgamentos, sem "eu te avisei", sem questionar por que não percebi antes. Apenas amor incondicional, o apoio silencioso que eu tanto precisava naquele momento. "Vocês podem ficar aqui pelo tempo que for necessário", disse ela finalmente. "Aquele monstro não vai encontrá-los, prometo." Havia uma determinação em sua voz que me deu um pingo de esperança em meio ao oceano de desespero que me afogava. Filomena conhecia bem o poder da organização, o alcance dos anciãos, as táticas de intimidação usadas contra aqueles que ousavam sair. Ela mesma havia passado por isso quando deixou seu marido abusivo, enfrentando a desassociação e o subsequente afastamento de toda a família, exceto eu, que continuei mantendo contato secreto com ela, apesar das proibições de Ubaldo e dos anciãos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Sabíamos que Ubaldo não aceitaria nossa partida sem lutar. Como ancião, ele tinha recursos e conexões, tanto dentro da organização quanto fora dela. No 3º dia em Goiânia, recebemos a primeira ligação. Um irmão da congregação de Anápolis havia conseguido o número de Filomena e ligava, apenas para verificar se estávamos bem, pois Ubaldo estava preocupado. Uma desculpa transparente para confirmar nosso paradeiro. Filomena, com a força que sempre admirei nela, respondeu que não sabia de nós, que não tínhamos contato havia anos devido à desassociação dela. Uma mentira necessária, que pesou em seu coração de crente, mas que ela assumiu por nós. As ligações se multiplicaram nos dias seguintes. Outros irmãos, algumas irmãs, todos com a mesma preocupação fingida, todos tentando descobrir onde estávamos. Então vieram as cartas. Primeiramente cartas amorosas de Ubaldo, implorando o meu retorno, falando de perdão e reconciliação. "Seja qual for o mal-entendido", escrevia ele, "podemos resolver como família, sob a orientação de Jeová." Cartas que nem me dei ao trabalho de responder, que queimei no pequeno fogão a gás de Filomena, enquanto recitava silenciosamente cada nome que havia visto naquele caderno negro. Cada criança, cujo sofrimento eu agora carregava em minha consciência. Depois, vieram cartas mais ameaçadoras, não apenas de Ubaldo, mas também de anciãos da congregação, falando de procedimentos judiciais, não da justiça dos homens, que eles evitavam como praga, mas dos comitês judicativos da organização. Ameaças veladas de desassociação, de sermos declarados apóstatas, o pecado imperdoável para as testemunhas de Jeová. Ameaças que antes me teriam aterrorizado, mas que agora pareciam vazias diante do horror real que havíamos vivido. Que me desassociassem,
que me chamassem de apóstata. Eu já não reconhecia aquele Deus que permitia que monstros como Ubaldo prosperassem em seu nome. O maior desafio foi reconstruir nossas vidas do zero. Eu, com 42 anos, nunca havia trabalhado fora de casa, nunca havia estudado além do básico que recebera na infância. As testemunhas de Jeová desencorajam fortemente a educação superior, vendo-a como uma distração do serviço a Jeová. E Ubaldo tinha sido particularmente rígido quanto a isso. Para que estudar se o fim está próximo? Dizia ele, citando passagens sobre os últimos dias. Assim, eu me encontrava em uma cidade estranha, sem qualificações, sem experiência, sem referências, tentando encontrar um trabalho que sustentasse a mim e a meus filhos. Filomena, que trabalhava como cozinheira em um restaurante de comida simples no centro da cidade, conseguiu me arranjar um emprego como auxiliar de limpeza no mesmo estabelecimento. O trabalho era duro, exaustivo, mal pago, mas representava independência, representava dignidade. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus até o centro, trabalhava até o anoitecer, muitas vezes fazendo horas extras para garantir alguns cruzeiros a mais no final do mês. Voltava para casa com as mãos rachadas de produtos químicos, as costas doendo, os pés inchados, mas com a sensação de que, pela primeira vez na vida, estava no controle de meu próprio destino. Orestes, que havia sido impedido por Ubaldo de cursar o ensino médio, distração mundana, como ele chamava, conseguiu um emprego como aprendiz em uma oficina mecânica. Passava os dias com as mãos sujas de graxa, aprendendo sobre motores e transmissões, ganhando uma miséria, mas feliz por estar longe da influência sufocante do pai. À noite, incentivado por mim e por Filomena, frequentava um curso supletivo, determinado a completar seus estudos, apesar do atraso. Doralice, no entanto, era minha maior preocupação. Aos 15 anos, estava em uma idade crítica, vulnerável, profundamente traumatizada pelo abuso que sofrera. Nos primeiros meses em Goiânia, quase não falava. Passava horas olhando pela janela do apartamento, desenhando em cadernos que enchia de imagens perturbadoras, casas em chamas, figuras sem rosto, olhos que pareciam nos observar de todos os ângulos. À noite, acordava gritando com pesadelos que não conseguia ou não queria descrever. Na escola nova onde a matriculei, era uma aluna quieta, isolada, que não fazia amigos e mal interagia com os professores. O dinheiro era escasso, mas consegui juntar o suficiente para levá-la a uma psicóloga, a doutora Marlene, uma mulher de meia-idade com um consultório simples em um bairro afastado, que cobrava preços acessíveis. Sua filha sofreu um trauma profundo, disse-me ela após algumas sessões. A recuperação será lenta, com altos e baixos. Ela precisa sentir-se segura. Precisa saber que nunca mais voltará àquela situação. Palavras que eu repetia para Doralice todas as noites, segurando-a em meus braços enquanto ela chorava, prometendo que estava segura, que ninguém jamais a machucaria novamente. Os meses se transformaram em 1 ano e lentamente começamos a construir uma nova vida. Economizamos o suficiente para alugar um pequeno apartamento próprio, não muito longe de Filomena. Era um lugar simples, com paredes finas que deixavam passar o barulho dos vizinhos, mas era nosso, um lar sem medo, sem segredos obscuros, sem o peso opressivo da religião usada como ferramenta de controle e abuso. Aos poucos, Doralice começou a melhorar. As sessões com a doutora Marlene pareciam estar ajudando, e ela começava a falar mais, a sorrir ocasionalmente, a fazer alguns amigos na escola. Havia dias ruins, claro, dias em que o trauma ressurgia com toda a força, dias em que ela se fechava novamente no silêncio e nos pesadelos. Mas havia também dias bons, dias de pequenas vitórias que celebrávamos como grandes conquistas. Orestes, por sua vez, canalizou sua raiva e seu trauma para o trabalho e os estudos. Em 2 anos, terminou o supletivo e conseguiu uma promoção na oficina, tornando-se mecânico oficial. Sua determinação era impressionante, sua resiliência uma fonte constante de inspiração para mim.
Mas havia em seus olhos uma dureza que não existia antes, uma desconfiança fundamental dos outros, especialmente de figuras de autoridade. A traição de Ubaldo havia deixado marcas profundas em sua psique, marcas que, temia eu, nunca cicatrizariam completamente. Quanto a mim, cada dia era uma luta contra a culpa que me corroía por dentro. Culpa por não ter percebido antes, por não ter protegido minha filha, por ter permitido que aquele monstro tivesse acesso a tantas outras crianças inocentes. À noite, deitada na cama estreita de meu pequeno quarto, era assombrada pelas imagens daquelas fotografias, pelos nomes naquele caderno, pelas crianças cujo sofrimento eu não havia impedido. Doutora. Marlene, que eventualmente comecei a consultar também, insistia que eu não era culpada, que havia sido manipulada por um sistema que deliberadamente me mantinha ignorante e submissa. Palavras que minha mente compreendia, mas que meu coração se recusava a aceitar plenamente. Em 1993, 2 anos após nossa fuga, recebi a visita inesperada de uma mulher que se identificou como Zuleika. Ela era mãe de uma das meninas cujo nome eu havia visto no caderno de Ubaldo. Não sei como me encontrou, talvez através de alguém da congregação que sabia de nosso paradeiro e teve um momento de consciência. Sentou-se em minha pequena sala, as mãos tremendo ao segurar a xícara de café que lhe ofereci, e contou-me como sua filha, então com 12 anos, havia finalmente revelado o abuso sofrido por Ubaldo durante estudos bíblicos especiais em sua casa, enquanto Zuleika estava no trabalho. Levei o caso aos anciãos, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto marcado por rugas prematuras de preocupação. Eles realizaram uma investigação interna, mas como não havia 2 testemunhas, como exige a regra da organização, Ubaldo negou tudo e foi considerado inocente. Minha filha foi acusada de mentir, de fantasiar por estar na puberdade. E quando insisti, quando me recusei a deixar o assunto morrer, comecei a ser tratada como problemática, como alguém que causava divisões na congregação. Sua história era um eco doloroso de tantas outras que eu ouviria nos anos seguintes, de tantas mães e filhas que encontrariam o caminho até minha porta, buscando compreensão, buscando validação, buscando alguém que acreditasse nelas quando o mundo, especialmente o mundo fechado das testemunhas de Jeová, se recusava a fazê-lo. Histórias de abuso, de silenciamento, de vítimas transformadas em vilãs, de predadores protegidos pelo manto da religiosidade e do poder hierárquico. Zuleika me contou que havia deixado a organização após o incidente, enfrentando o ostracismo e a perda de toda a sua rede social. Sua filha estava em tratamento psicológico, lutando contra a depressão e pensamentos suicidas. Mas o pior, disse ela, com uma raiva contida que eu conhecia bem, é que ele continua lá, continua sendo um ancião respeitado, continua tendo acesso a crianças inocentes, e ninguém faz nada. Suas palavras reabriram a ferida da culpa em meu coração. Eu havia escapado, havia salvado meus filhos, mas havia deixado outras crianças para trás à mercê daquele predador. O que poderia fazer agora? Denunciar Ubaldo às autoridades? Seria minha palavra contra a dele, sem provas concretas além de minhas memórias daquelas fotografias e anotações. Voltar a Anápolis, confrontá-lo, expor seus crimes perante a congregação? A organização tinha maneiras eficientes de silenciar dissidentes, de desacreditar aqueles que ameaçavam sua imagem pública. Nos meses que se seguiram ao encontro com Zuleika, lutei com essas questões, discutindo-as com Filomena, com a doutora Marlene, até mesmo com Orestes, que agora tinha 21 anos e opiniões fortes sobre o assunto. Ele precisa pagar pelo que fez, dizia meu filho, com uma determinação feroz nos olhos. Não podemos deixar que continue fazendo isso com outras crianças. Doralice, no entanto, implorava para que deixássemos o passado para trás. Não quero reviver tudo aquilo, dizia ela, os olhos cheios de um medo que partia meu coração. Não quero vê-lo novamente. Não quero que as pessoas saibam. Por favor, mamãe. O dilema me consumia. Como equilibrar a necessidade de justiça,
de proteger outras crianças, com o bem-estar e os desejos de minha própria filha, que ainda lutava para se recuperar do trauma. Como enfrentar um sistema que estava estruturado para proteger abusadores e silenciar vítimas? Como lutar contra uma organização que tinha recursos, poder e a lealdade inquestionável de seus membros? Em 1994, tomei uma decisão difícil. Não poderia confrontar o Baldo diretamente, nem lutar abertamente contra a organização. Ambos seriam batalhas que provavelmente não venceria e que poderiam causar mais dano a mim e a meus filhos. Mas não poderia ficar totalmente passiva, não poderia ignorar o que sabia. Então, com a ajuda de Filomena e de algumas das mães que haviam me procurado ao longo dos anos, comecei a formar uma rede informal de apoio para mulheres e crianças que haviam sofrido abusos dentro da organização. Não era nada oficial, nada institucionalizado. Apenas um grupo de sobreviventes se reunindo em minha pequena sala, compartilhando histórias, oferecendo ombros para chorar, trocando informações sobre recursos disponíveis, psicólogos acessíveis, advogados que entendiam a complexidade desses casos, assistentes sociais que não julgavam. Usávamos codinomes, éramos cautelosos sobre quem incluíamos no grupo, tomávamos precauções para que nossas reuniões não chamassem a atenção. A paranoia era uma companheira constante. Muitas de nós haviam experimentado o alcance da organização, sua disposição para usar qualquer meio para silenciar críticos e proteger sua imagem. Doralice, inicialmente hesitante, começou a participar dessas reuniões quando completou 18 anos, em 1994. A princípio, apenas observava, sentada em um canto, abraçando os joelhos contra o peito. Mas, gradualmente, começou a falar, a compartilhar sua própria história, a oferecer palavras de conforto a outras sobreviventes mais jovens. Vi nela uma força que não sabia que existia, uma compaixão nascida do sofrimento, uma determinação de transformar sua dor em algo significativo. Se eu puder ajudar uma única pessoa a não sentir que está sozinha, que está louca, que é culpada, disse-me ela um dia, então talvez tudo isso tenha algum sentido. Enquanto isso, Orestes seguia seu próprio caminho de cura. Havia conhecido Alzira, uma jovem professora de história que dava aulas no supletivo que ele frequentara, e os dois haviam se apaixonado. Alzira era uma mulher forte, independente, com opiniões claras sobre religião, política e sociedade, o oposto completo do tipo de mulher que as testemunhas de Jeová consideravam apropriada. Em 1995, eles se casaram em uma cerimônia civil simples, sem qualquer elemento religioso. Foi a primeira vez que vi meu filho verdadeiramente feliz, livre do peso do passado, olhando para o futuro com esperança genuína. Naquele mesmo ano, recebi a notícia de que o Baldo havia sido removido de sua posição como ancião. Não por causa dos abusos, que a organização continuava a negar ou minimizar, mas por conduta imprópria. Aparentemente, seu alcoolismo havia se tornado impossível de ignorar, mesmo para os outros anciãos que por tanto tempo haviam feito vista grossa para comportamentos muito piores. Pequena vitória, pensava eu, mas vitória ainda assim. Pelo menos agora, ele teria menos acesso a crianças vulneráveis, menos poder para manipular e abusar. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças. Doralice, com o apoio da doutora Marlene e nosso grupo de sobreviventes, decidiu voltar a estudar. Completou o ensino médio através de um supletivo e, para minha surpresa e orgulho, foi aceita em um curso de psicologia na Universidade Federal de Goiás. Quero entender, disse ela. Quero ajudar pessoas como nós. Quero fazer diferença. Eu trabalhava em 2 empregos para ajudar a custear seus estudos. Além do restaurante, agora fazia limpeza em casas de família nos fins de semana. O cansaço era constante, mas cada vez que via o brilho de propósito nos olhos de minha filha, sabia que valia a pena. Orestes e Alzira tiveram seu primeiro filho em 1997, um menino saudável que chamaram de Renato.
Tornei-me avó aos 48 anos, uma avó que jurou proteger aquela criança com uma ferocidade que só quem conheceu o horror do abuso pode compreender. Segurei aquele pequeno ser em meus braços, olhei para seu rosto inocente e prometi silenciosamente que ele nunca conheceria o tipo de medo e dor que sua tia havia experimentado, que ele cresceria cercado de amor, respeito e verdade. Nossa rede de apoio continuava a crescer, sempre discretamente, sempre com cautela. Mulheres encontravam mulheres, histórias encontravam eco em outras histórias, sobreviventes encontravam força na união. Não buscávamos publicidade, não confrontávamos abertamente a organização. Nosso foco era sobreviver, curar, ajudar outras a fazer o mesmo. Pequenos atos de resistência contra um sistema poderoso, gotas d'água contra uma rocha aparentemente impenetrável. Mas, como diz o ditado, a água, com tempo suficiente, pode perfurar até a rocha mais dura. Em 1999, recebi uma carta de Jesuíno, meu irmão mais novo, que ainda era uma testemunha ativa em Anápolis. A carta era curta, escrita com cuidado para não dizer explicitamente nada que pudesse ser considerado apostasia ou crítica à organização. Mas, nas entrelinhas, havia uma mensagem clara. O Baldo estava doente, um câncer agressivo que os médicos davam poucos meses de vida. Havia rumores na congregação, sussurros sobre indiscrições passadas, vindo à tona agora que sua morte parecia iminente. Algumas famílias haviam se afastado completamente, recusando-se a permitir que suas filhas estivessem na mesma sala que ele, mesmo durante as reuniões. Os outros anciãos estavam em uma posição difícil, tentando manter a aparência de unidade e apoio a um irmão doente, enquanto lidavam com acusações cada vez mais explícitas. A notícia mexeu comigo de maneiras inesperadas. Parte de mim, uma parte que me envergonhava admitir, sentiu satisfação ao saber que o Baldo estava sofrendo, que enfrentava a morte sabendo que seus segredos não eram mais tão secretos assim. Outra parte sentia raiva de que ele pudesse escapar da verdadeira justiça, que poderia morrer sem nunca ter que enfrentar publicamente as consequências de seus atos, sem nunca ter que olhar nos olhos das crianças que havia abusado e dizer "eu sinto muito". E outra parte ainda, a parte que havia sido criada como testemunha de Jeová, a parte que ainda carregava vestígios daquela fé apesar de tudo, se perguntava se deveria tentar perdoá-lo, se o perdão não seria o último passo em minha própria jornada de cura. Discuti a carta com Doralice e Orestes. Minha filha, agora com 23 anos e no 3º ano de seu curso de psicologia, foi clara. Não sinto necessidade de vê-lo novamente, de ouvir um pedido de desculpas que provavelmente não seria sincero. Minha cura não depende do reconhecimento dele, de seu arrependimento. Depende de mim, do trabalho que fiz e continuo fazendo. Palavras sábias de alguém tão jovem, palavras que me fizeram perceber o quanto ela havia crescido, o quanto havia se curado. Orestes, por outro lado, queria confrontá-lo. Quero olhar nos olhos dele uma última vez, disse. Quero que ele saiba que sobrevivemos, que ele não nos destruiu, que somos mais fortes do que tudo que ele tentou fazer conosco. Havia uma fúria contida em sua voz, uma necessidade de encerramento que eu compreendia bem. Depois de muita reflexão, decidi que precisava ver o Baldo uma última vez. Não por ele, não para oferecer perdão ou conforto, mas por mim mesma. Precisava encerrar esse capítulo de minha vida, olhar o monstro de frente uma última vez e mostrar a ele que não tinha mais poder sobre mim. Orestes insistiu em me acompanhar, e em um dia frio de junho de 1999, pegamos um ônibus para Anápolis, deixando Doralice em Goiânia. Ela havia escolhido seu caminho de cura e eu respeitava sua decisão. A cidade não havia mudado muito nos 8 anos desde nossa partida. As mesmas ruas estreitas, as mesmas praças arborizadas, o mesmo ar provinciano. Mas eu havia mudado. Não era mais a mulher assustada e submissa que havia fugido no meio da noite com 2 crianças e algumas roupas. Era uma sobrevivente, uma mulher que havia reconstruído sua vida,
que havia encontrado força onde antes só havia medo. O Baldo estava internado no pequeno hospital da cidade, em um quarto privado pago pela congregação, um último ato de caridade cristã para um irmão moribundo. Quando entramos no quarto, o cheiro de doença e desinfetante me atingiu como um soco. Ali, deitado em uma cama hospitalar, estava o homem que havia sido o centro de meu universo por 21 anos. O homem que eu havia amado, temido e finalmente fugido. Estava irreconhecível, magro, pálido, os olhos afundados em órbitas escuras, os cabelos, agora completamente brancos, ralos e sem vida. O câncer havia consumido não apenas seu corpo, mas também sua aura de autoridade, sua presença imponente. Seus olhos se arregalaram quando nos viu. Primeiro em reconhecimento, depois em algo que pareceu medo. Sim, medo. O grande ancião, o homem que aterrorizava crianças e controlava mulheres com a palavra de Deus, agora tinha medo de nós. A ironia não me escapou. Joana, murmurou ele, a voz fraca e rouca. Orestes, vocês vieram. Não viemos por você, disse Orestes, sua voz firme, controlada, mas carregada de emoção. Viemos por nós, para terminar isso de uma vez por todas. Permaneci em silêncio, observando o homem que havia destruído tantas vidas, incluindo a minha própria. O que dizer a alguém assim? Que palavras poderiam possivelmente expressar a profundidade da traição, da dor, da raiva acumulada ao longo dos anos? Onde está? Doralice, perguntou ele, e o nome de minha filha em seus lábios me encheu de uma fúria tão intensa que por um momento pensei que poderia matá-lo ali mesmo, com minhas próprias mãos. Respirei fundo, controlando o impulso. Ela está bem, respondi finalmente. Está se curando, longe de você, longe de tudo que você representa. O Baldo fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, vi algo neles que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade. Talvez fosse apenas o efeito da doença, da proximidade da morte, mas parecia mais profundo que isso. Eu sei que fiz coisas terríveis, disse ele lentamente. Coisas imperdoáveis. Não estamos aqui para seu confessionário de leito de morte, interrompeu Orestes, a voz trêmula de raiva contida. Não viemos para oferecer absolvição. Você destruiu vidas. Vidas de crianças inocentes que confiavam em você. Não há perdão para isso. O Baldo assentiu fracamente. Eu sei, repetiu. Não estou pedindo perdão. Só queria que soubessem que reconheço o que fiz, o mal que causei. Era um reconhecimento fraco, provavelmente motivado mais pelo medo da morte iminente do que por um genuíno arrependimento. Mas era mais do que eu esperava, mais do que muitas vítimas de abuso jamais recebem de seus abusadores. Por quê? Perguntei, a pergunta que havia me atormentado por anos. Por que fazer isso? Por que usar a religião, a Bíblia, para abusar de crianças indefesas? Como pôde pregar sobre moral e pureza enquanto fazia tais coisas? O Baldo não respondeu imediatamente. Seu olhar se desviou para a janela, para o céu cinzento visível através das persianas entreabertas. Não tenho desculpas, disse finalmente. Apenas justificativas que usei para mim mesmo. A organização, o poder, a sensação de estar acima das regras, porque eu as interpretava para os outros. E... Ele hesitou, como se relutante em continuar. Pressionei, precisando ouvir, precisando entender, mesmo sabendo que nenhuma resposta jamais seria satisfatória. E aconteceu comigo também, disse ele, tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. Quando era criança, outro ancião, meu tio, por anos. Sua voz quebrou na última palavra e vi lágrimas em seus olhos, as primeiras lágrimas genuínas que jamais vira nele. O ciclo de abuso, o abusado tornando-se abusador. Uma explicação que eu já havia ouvido antes, da doutora Marlene, de outros profissionais que trabalhavam com casos de abuso infantil. Uma explicação, não uma justificativa.
Nada poderia justificar o que ele havia feito. Isso não desculpa nada, disse, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. Você tinha escolha. Você escolheu perpetuar o ciclo em vez de quebrá-lo. Eu sei, disse ele novamente. Eu sei. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o único som no quarto sendo o bip constante do monitor cardíaco e a respiração laboriosa de Ubaldo. O que mais havia para dizer? O que mais poderíamos extrair deste homem quebrado que pudesse trazer algum tipo de encerramento, de compreensão? Ah, outras, disse ele finalmente. Outras como vocês. Famílias que deixaram a congregação por minha causa. Crianças que cresceram com cicatrizes por minha causa. Ele engoliu com dificuldade. Nos últimos meses, alguns vieram me ver. Alguns me perdoaram, outros me amaldiçoaram. Ambos eram seu direito. Olhei para Orestes, vi a luta em seu rosto, a raiva, a confusão, a necessidade de algum tipo de resolução. Ele havia crescido idolatrando este homem, vendo-o como o modelo perfeito de masculinidade, de devoção a Deus. A traição que havia sofrido era profunda, fundamental, havia abalado sua visão de mundo até as bases. Não te perdoo, disse meu filho finalmente, cada palavra clara e distinta. Não pelo que fez a minha irmã, não pelo que fez a minha mãe, não pelo que fez a todas aquelas outras crianças, mas... Ele respirou fundo. Mas não vou deixar que continue controlando minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos. Estou seguindo em frente. Tenho uma esposa que amo, um filho para criar. Um filho que nunca saberá seu nome, que nunca saberá que você existiu. Ubaldo assentiu lentamente, aceitando as palavras de Orestes como um veredito final. Seus olhos então se voltaram para mim, questionadores. Concordo com meu filho, disse simplesmente. Não há perdão por minha parte, mas também não há mais ódio. Apenas nada. Você não é mais nada para mim. Um capítulo encerrado, uma página virada. Mentira. Ainda havia raiva, ainda havia dor, ainda havia uma necessidade de justiça que nunca seria completamente satisfeita. Mas havia também libertação em dizer aquelas palavras, em ver o reconhecimento nos olhos de Ubaldo de que ele havia perdido todo o poder sobre mim, sobre nós. Que havíamos sobrevivido, que havíamos seguido em frente, que sua presença em nossas vidas, mesmo como uma sombra, um pesadelo recorrente, estava finalmente chegando ao fim. Não ficamos muito mais tempo. O que mais havia para dizer? Saímos do hospital em silêncio, caminhando lado a lado pelas ruas familiares de Anápolis, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Orestes fumava um cigarro atrás do outro, um hábito que havia adquirido nos primeiros anos após nossa fuga, e que Alzira constantemente tentava fazê-lo abandonar. Eu observava a cidade com olhos diferentes agora, não mais como um lugar de pesadelos, mas apenas como uma cidade pequena, comum, com suas virtudes e defeitos. Um lugar onde vivi, sofri, amei e perdi. Um lugar que já não tinha poder sobre mim. Vamos passar na antiga casa? Perguntou Orestes, apagando um cigarro com a sola do sapato. A pergunta me pegou de surpresa. Não havia pensado em visitar a casa onde havíamos morado, onde tantas memórias dolorosas haviam sido criadas. Você quer? Perguntei, estudando seu rosto em busca de sinais de angústia. Ele deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas vi a tensão em seu maxilar, a maneira como suas mãos se fecharam em punhos involuntariamente. Acho que sim. Para ver se ainda sinto algo. Concordei com um aceno, e juntos pegamos o caminho familiar para o bairro onde havíamos morado. Era estranho como minhas pernas pareciam lembrar o caminho, virando nas esquinas certas automaticamente, como se os 8 anos de ausência tivessem sido apenas um piscar de olhos. As ruas estavam diferentes. Mais casas, menos árvores, o asfalto substituindo a terra batida em alguns trechos. Mas a essência do lugar permanecia a mesma. O cheiro peculiar do cerrado misturado a poeira e fumaça, o calor seco que fazia a pele coçar,
O céu de um azul impossível que parecia mais próximo do que em qualquer outro lugar. A casa estava lá, aparentemente inalterada. A mesma cerca de madeira pintada de verde, agora desbotada e descascando. As mesmas janelas com cortinas de renda que eu mesma havia feito tantos anos atrás. O mesmo quintal onde minhas árvores frutíferas, plantadas com tanto cuidado, agora cresciam altas e frondosas. Parecia menor do que em minhas lembranças, mais ordinária. Era difícil acreditar que aquele lugar comum havia sido cenário de tanto horror, de tantos segredos obscuros. Alguém mora aí, observou Orestes, apontando para roupas estendidas no varal do quintal, peças coloridas balançando suavemente na brisa da tarde. Me pergunto se tem alguma ideia do que aconteceu entre essas paredes. Balancei a cabeça. Provavelmente não. Algumas casas carregam suas histórias mais quietas que outras. Ficamos ali por alguns minutos, apenas observando a casa em silêncio. Não senti o que esperava sentir. Não houve pânico, não houve flashbacks traumáticos, nem mesmo aquela sensação de gelo no estômago que costumava me assaltar quando pensava neste lugar. Apenas uma tristeza distante, uma espécie de luto pelo que poderia ter sido, pela família que poderíamos ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Vamos embora, disse finalmente Orestes. Não há nada para nós aqui. Concordei e demos as costas à casa, caminhando em direção ao centro da cidade para pegar o ônibus de volta a Goiânia. Enquanto caminhávamos, meu filho pegou minha mão. Um gesto raro de sua parte, um homem de 27 anos, já não dado a demonstrações físicas de afeto com a mãe. Mas naquele momento, suas mãos calejadas apertando as minhas, senti uma conexão profunda, um entendimento mútuo que transcendia palavras. Havíamos sobrevivido, havíamos escapado. Estávamos criando novas histórias, novas memórias, longe da sombra de Ubaldo e de tudo que ele representava. No ônibus de volta a Goiânia, adormeci com a cabeça encostada no ombro de Orestes, embalada pelo movimento do veículo. Sonhei com campos abertos, com céu azul, com crianças rindo. Não pesadelos, não lembranças terríveis, apenas sonhos simples de paz e liberdade. Acordei quando já estávamos chegando a Goiânia, sentindo-me estranhamente leve, como se um peso que eu carregava há anos tivesse sido parcialmente aliviado. Não completamente. Algumas cargas nunca nos deixam inteiramente, mas suficiente para respirar um pouco mais facilmente, para olhar para o futuro com um pouco mais de esperança. Doralice nos esperava no apartamento, ansiosa por notícias. Contamos a ela sobre o encontro com Ubaldo, sobre sua confissão fraca, sobre a visita à antiga casa. Ela ouviu em silêncio, os olhos fixos em um ponto distante, as mãos ocupadas descascando laranjas que colocava em uma tigela, um hábito nervoso que havia desenvolvido ao longo dos anos. Quando terminamos, ela ficou em silêncio por um longo tempo, contemplando as cascas de laranja enroladas como pequenas serpentes alaranjadas na mesa. Ele vai morrer em breve, disse ela finalmente. E quando isso acontecer, vou sentir... O quê? Alívio? Satisfação? Nada. Ela olhou para mim, seus olhos, tão parecidos com os meus, cheios de uma dúvida genuína. Como se sente quando seu abusador morre, mãe? Como se supõe que devemos sentir? A pergunta me pegou desprevenida. Como eu me sentiria quando Ubaldo finalmente partisse deste mundo? Seria o encerramento final que eu buscava, ou apenas um anticlímax, um epílogo sem importância em uma história que já havia seguido em frente sem ele? Não sei, filha, respondi honestamente. Acho que cada pessoa sente algo diferente. Não há um jeito certo de reagir. Talvez você sinta raiva porque ele escapou da verdadeira justiça. Talvez sinta alívio sabendo que ele não pode mais machucar ninguém. Talvez não sinta nada, e isso também é válido. Doralice assentiu, lentamente, pensativa. Venho estudando isso na faculdade, sabe? O luto complicado, as reações ambivalentes à morte de um abusador. É tão estranho estudar academicamente algo que você está vivendo pessoalmente. Ela deu um sorriso triste.
Às vezes me pergunto se escolhi psicologia por causa disso, para tentar entender não apenas o que aconteceu comigo, mas também por que ele era assim, por que a organização permitiu, por que tantas pessoas fecharam os olhos. Era uma observação perspicaz, e eu admirava a capacidade de minha filha de transformar sua dor em algo construtivo, em uma busca por compreensão e, eventualmente, por maneiras de ajudar outros que haviam passado por experiências semelhantes. Uma semana após nossa visita, recebemos a notícia: o Baldo havia falecido. A informação veio através de Jesuíno, que nos telefonou brevemente para informar que o funeral seria realizado no Salão do Reino, como era costume para anciãos falecidos, mesmo aqueles que haviam sido removidos de suas posições. Nenhum de nós compareceu, é claro. Em vez disso, naquele dia, fizemos algo que se tornaria uma tradição anual em nossa família. Plantamos uma árvore. Uma jabuticabeira, no pequeno jardim comunitário do prédio onde eu morava. Uma forma de marcar não a morte de Ubaldo, mas nosso próprio renascimento, nossa própria continuidade, apesar de tudo que havíamos passado. Os anos que se seguiram trouxeram mais mudanças, mais crescimento, mais cura. Doralice se formou em psicologia em 2000, com honras, e imediatamente começou a trabalhar em uma clínica que atendia mulheres e crianças vítimas de violência. Seu trabalho era discreto, focado, intensamente pessoal. Não buscava reconhecimento público, não dava entrevistas a jornais, não se colocava como porta-voz de causa alguma. Apenas fazia o que sabia fazer melhor: ouvir, compreender, apoiar o processo de cura de outras sobreviventes. Orestes e Alzira tiveram mais 2 filhos, uma menina em 2002 e outro menino em 2005. Meu filho se tornou um mecânico respeitado na cidade, eventualmente abrindo sua própria oficina. Alzira continuou lecionando, agora em uma universidade, transmitindo seu amor pela história para novas gerações de estudantes. Eles criaram seus filhos com uma combinação de amor incondicional e honestidade radical, nunca escondendo deles a história de nossa família, adaptando a narrativa à medida que cresciam, mas sempre enfatizando a importância da verdade, do respeito, do consentimento. Quanto a mim, continuei trabalhando no restaurante e fazendo limpezas nos fins de semana até 2003, quando meus joelhos começaram a protestar seriamente contra o esforço constante. Foi Orestes quem sugeriu que eu poderia trabalhar em sua oficina, cuidando da parte administrativa. "Você sempre foi boa com números, mãe", disse ele. "E honestamente, preciso de alguém em quem possa confiar para lidar com o dinheiro e os fornecedores." Aceitei a oferta com gratidão. O trabalho era menos fisicamente exigente, pagava melhor e, mais importante, me permitia estar próxima de meu filho e, frequentemente, de meus netos, que muitas vezes passavam pela oficina após a escola. Nossa rede informal de apoio a sobreviventes continuou crescendo ao longo dos anos, sempre discretamente, sempre com foco em apoio mútuo e cura pessoal, não em exposição pública ou confronto direto com a organização. Mulheres encontravam mulheres, histórias encontravam histórias, dor encontrava compreensão. Reuníamo-nos regularmente em minha pequena sala, ou na de Filomena, ou na casa de alguma outra sobrevivente. Não tínhamos nome, não tínhamos estrutura formal, não buscávamos financiamento ou reconhecimento. Éramos apenas pessoas que haviam passado por experiências similares, oferecendo umas às outras o que a sociedade, e especialmente a organização religiosa que deveria ter nos protegido, havia negado: validação, compreensão, apoio genuíno sem julgamentos ou condições. Em 2005, recebi uma visita inesperada. Uma mulher de meia-idade, com cabelos prematuramente grisalhos e olhos cansados que haviam visto demais. Apresentou-se como Dirce, mãe de uma menina cujo nome eu havia visto naquele caderno negro tantos anos atrás. Havia me encontrado através da rede informal de sobreviventes, após anos buscando outras vítimas de Ubaldo. "Minha filha tentou se matar 2 vezes", disse ela, sentada em minha pequena sala, as mãos tremendo ao segurar a xícara de chá que lhe ofereci. "Ela nunca conseguiu superar o que ele fez.
Nunca conseguiu confiar em homens, nunca conseguiu formar relacionamentos saudáveis. Os medicamentos ajudam com a depressão, mas as cicatrizes nunca desaparecem completamente. Ouvi sua história com o coração pesado, reconhecendo nela ecos de minha própria jornada, de tantas outras que havia escutado ao longo dos anos. A manipulação, o uso da religião como ferramenta de controle, o silenciamento sistemático das vítimas, a proteção dos abusadores. O padrão era sempre o mesmo, apenas os detalhes mudavam. E o resultado final também. Vidas destroçadas, confiança destruída, fé pervertida em algo irreconhecível. Como vocês conseguiram? Perguntou Dirce com lágrimas nos olhos. Como você e seus filhos conseguiram seguir em frente? Minha Josefina ainda está presa naquele dia, naquele momento, mesmo depois de tantos anos. Não tinha resposta simples para ela. Não havia uma fórmula mágica, nenhum caminho direto da dor para a cura. Cada sobrevivente encontra seu próprio caminho, no seu próprio tempo, com seus próprios recursos. Tivemos ajuda, disse finalmente. Profissional e de outras sobreviventes. Tivemos uns aos outros. E tivemos sorte, porque sim, há um elemento de sorte na recuperação, por mais injusto que isso pareça. Algumas pessoas têm mais recursos internos, mais resiliência natural. Outras precisam de mais tempo, mais suporte. Hesitei, buscando as palavras certas. Mas o mais importante, acho eu, foi perceber que nossas vidas não acabaram naquele momento com aquele homem, que havia um futuro possível além da dor, além do trauma, um futuro que valeria a pena viver. Dirce assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. É isso que procuro, disse ela. Um futuro para minha filha, um caminho para fora desse labirinto de dor em que ela está presa há tanto tempo. Coloquei-a em contato com Doralice, que agora trabalhava com casos similares na clínica. Minha filha não podia atender Josefina diretamente. A ética profissional não permitia tal proximidade pessoal, mas podia recomendar colegas especializados, grupos de apoio, recursos que haviam ajudado outras sobreviventes. E, mais importante, podia oferecer a Dirce algo que ela desesperadamente precisava: esperança. A prova viva de que a cura, embora nunca completa, era possível. Que havia vida após o abuso. Que havia felicidade possível, mesmo carregando as cicatrizes do passado. Nos anos seguintes, mantive contato com Dirce e, eventualmente, com Josefina também. Foi um processo lento, cheio de recaídas e momentos difíceis, mas gradualmente vi aquela jovem quebrada começar a encontrar pequenos momentos de paz, pequenas ilhas de alegria em um oceano de dor. Não foi uma transformação dramática. Não houve um momento de epifania em que tudo mudou. Apenas pequenos passos, dia após dia, em direção a uma vida que valia a pena ser vivida. Em 2007, quando completei 58 anos, decidi escrever minhas memórias. Não para publicação, não para compartilhar com o mundo, mas para mim mesma e para minha família. Para documentar nossa jornada, para preservar nossa história, para garantir que as gerações futuras entendessem de onde viemos e o que superamos. Comecei com um caderno simples, escrevendo à noite, após o trabalho, recordando eventos que não havia permitido que minha mente revisitasse por anos. Foi um processo doloroso, mas também catártico. Havia poder em colocar as palavras no papel, em dar forma concreta às memórias que por tanto tempo haviam sido apenas sombras ameaçadoras nos cantos de minha mente. Doralice me ajudou nesse processo, lendo o que eu escrevia, fazendo perguntas, oferecendo perspectivas que eu não havia considerado. Orestes, inicialmente relutante em revisitar o passado, eventualmente também se envolveu, compartilhando suas próprias memórias, suas próprias interpretações dos eventos que havíamos vivido juntos. Foi um projeto familiar, uma forma de reescrever nossa narrativa, não como vítimas passivas, mas como sobreviventes ativos, como pessoas que haviam tomado suas vidas de volta das mãos de um abusador.
Em 2010, nosso pequeno grupo de apoio a sobreviventes enfrentou uma crise. Uma das mulheres mais jovens, Jandira, decidiu que queria tornar sua história pública, levar seu caso à justiça, mesmo depois de tantos anos, expor não apenas seu abusador específico, outro ancião das Testemunhas de Jeová, mas também a estrutura organizacional que havia permitido e encoberto o abuso. Sua determinação era admirável, sua coragem inegável. Mas muitas de nós, especialmente as mais velhas, temíamos as consequências de tal exposição, não apenas para Jandira, mas para todo o grupo. A organização tem recursos, tem advogados, tem uma máquina de relações públicas bem azeitada, argumentei em uma de nossas reuniões. Eles vão destruí-la publicamente, vão questionar cada aspecto de sua vida e caráter, vão fazer de tudo para desacreditá-la. E se eles descobrirem sobre nosso grupo? Perguntou Filomena, sempre prática. Algumas de nós ainda têm família na organização, ainda dependem de certo anonimato para manter esses relacionamentos. Jandira, no entanto, estava determinada. Entendo os riscos, disse ela com uma firmeza que me lembrou minha própria filha. Mas não posso mais viver no silêncio. Não posso mais permitir que eles continuem fazendo isso com outras crianças, outras mulheres. Alguém precisa se posicionar, alguém precisa dizer, chega. Foi Doralice quem finalmente propôs uma solução conciliatória. E se apoiarmos Jandira em sua decisão individual, sem comprometer o grupo como um todo? Ela segue seu caminho, busca justiça da maneira que considera certa, e nós a apoiamos nos bastidores, sem exposição pública? A proposta foi aceita, não sem reservas por parte de algumas mulheres mais cautelosas, mas com o entendimento de que cada sobrevivente tinha o direito de escolher seu próprio caminho de cura, sua própria forma de buscar justiça ou encerramento. Algumas precisavam do silêncio, da privacidade, do anonimato, outras precisavam falar, expor, confrontar. Não havia um caminho único, uma resposta simples para questões tão complexas e pessoais. Jandira seguiu em frente com sua denúncia, enfrentando exatamente o tipo de retaliação e descrédito que havíamos previsto. A organização mobilizou seus recursos para desacreditar seu testemunho, para apresentá-la como uma apóstata amarga e mentirosa, para proteger sua imagem pública a todo custo. O processo legal se arrastou por anos, consumindo as economias de Jandira, testando sua determinação, sua saúde mental, sua fé na possibilidade de justiça. E ainda assim, mesmo enfrentando tais dificuldades, ela nunca expôs nosso grupo, nunca comprometeu a segurança e a privacidade das outras mulheres. Quando a imprensa a procurava, ela falava apenas por si mesma, apenas de sua própria experiência. Quando pressionada sobre outras vítimas, outros casos, ela se mantinha firme. Não posso e não vou falar por outras pessoas. Esta é a minha história, minha batalha. Em 2013, o caso de Jandira foi finalmente encerrado, não com a vitória retumbante que ela havia esperado, mas com um acordo discreto, um reconhecimento limitado de responsabilidade por parte da organização e a remoção do ancião acusado de sua posição. Pequenas vitórias, considerando o preço pessoal que ela havia pago. Mas vitórias, ainda assim. E mais importante, seu caso abriu precedentes, criou rachaduras na fachada impenetrável da organização, inspirou outras a seguirem caminhos semelhantes, agora com um roteiro mais claro, com expectativas mais realistas sobre o que poderiam enfrentar. Naquele mesmo ano, nossa jabuticabeira, a que havíamos plantado no dia da morte de Ubaldo, deu frutos pela primeira vez. Pequenas bolinhas pretas, doces e suculentas, que colhemos com meus netos, agora com 16, 11 e 8 anos. Era uma coincidência simbólica que não passou despercebida por nossa família. A árvore que havia começado como um ato de defesa, de afirmação de nossa sobrevivência, agora produzia algo doce, algo que alimentava e nutria. Assim como nossas próprias vidas, que haviam começado em dor e trauma, mas que, com tempo e cuidado, haviam se transformado em algo rico e significativo. Em 2015, quando completei 66 anos, decidi me aposentar.
Meus joelhos já não eram o que costumavam ser, e a ideia de dias tranquilos em casa, cuidando de minhas plantas, lendo, recebendo visitas de meus filhos e netos, parecia cada vez mais atraente. Orestes contratou uma jovem para me substituir na oficina. Uma moça esperta e eficiente que rapidamente aprendeu todas as complexidades de lidar com fornecedores, clientes e a burocracia sempre crescente. A aposentadoria trouxe um novo ritmo à minha vida, mais lento, mais contemplativo. Passei a dedicar mais tempo às minhas memórias, agora compilando-as em um formato mais estruturado, com a ajuda de Doralice, que ocasionalmente digitava meus escritos em seu computador. Também passei a ser mais ativa em nosso grupo de apoio, agora com tempo para realmente ouvir as histórias de outras sobreviventes, para oferecer o tipo de suporte constante e focado que eu mesma gostaria de ter recebido tantos anos atrás. Foi durante esse período que comecei a notar mudanças na atitude pública em relação a casos de abuso dentro de organizações religiosas. O que uma vez havia sido escondido, silenciado, tratado como um segredo vergonhoso, agora estava gradualmente vindo à luz. Outras denominações enfrentavam escândalos similares, com vítimas se manifestando após décadas de silêncio, exigindo reconhecimento, reparação, mudanças estruturais para proteger futuras gerações. As testemunhas de Jeová, com sua estrutura fechada e hierárquica, resistiam a essa tendência, mantendo-se firmes em suas políticas e práticas. Mas mesmo ali, rachaduras começavam a aparecer. Ex-membros criavam sites, fóruns, grupos de discussão online onde compartilhavam suas experiências, ofereciam suporte mútuo, expunham políticas problemáticas. Jornalistas investigativos começavam a se interessar pelo assunto, publicando reportagens que detalhavam casos de abuso encobertos, políticas que protegiam abusadores em detrimento das vítimas, o impacto devastador do ostracismo em pessoas que ousavam questionar ou denunciar. Observava esses desenvolvimentos com um misto de esperança e apreensão. Esperança de que, finalmente, a verdade estivesse emergindo, de que outras crianças pudessem ser poupadas do tipo de horror que minha filha havia vivido. Apreensão pelo que isso significaria para aqueles ainda dentro da organização, para famílias que seriam divididas, para comunidades que seriam destruídas. Não havia soluções simples, não havia um caminho claro que levasse à justiça sem causar mais dor, mais divisão. Em 2017, recebi um e-mail inesperado. Doralice havia me ajudado a criar uma conta, principalmente para que pudéssemos nos comunicar mais facilmente quando ela estava viajando a trabalho. O e-mail vinha de um homem chamado Ladislau, que se identificou como filho de Ubaldo de um casamento anterior, um filho cuja existência eu desconhecia completamente. Ele havia nos encontrado depois de anos de busca, após descobrir a verdade sobre seu pai através de antigos membros da congregação. "Não sei se você vai querer me conhecer", escreveu ele, "e entenderei perfeitamente se não quiser. Mas preciso que saiba que repudio completamente as ações de meu pai, que sofro com o conhecimento do que ele fez a você, a seus filhos, a tantos outros. Carrego a vergonha de seu nome, mas não sua maldade." Mostrei o e-mail a Orestes e Doralice, incerta sobre como responder, sobre se deveria responder. Meus filhos tiveram reações diferentes. Orestes, cauteloso, preocupado com a possibilidade de ser algum tipo de armadilha, alguma tática da organização para nos encontrar, nos pressionar. Doralice, mais aberta, curiosa sobre este meio-irmão que nunca soubera que tinha, sobre suas experiências, sua perspectiva. Após muita reflexão, decidi responder. Uma mensagem curta, cautelosa, agradecendo pelo contato, mas sem revelar muito sobre nossas vidas atuais. Nas semanas seguintes, trocamos mais e-mails. Ladislau contou sua história, como havia sido criado pela mãe após o divórcio de Ubaldo, algo que as testemunhas de Jeová permitiam apenas em casos de adultério comprovado, como havia sido mantido à distância do pai, que considerava um homem santo, um exemplo de devoção religiosa,
como havia descoberto a verdade apenas após a morte de Ubaldo, quando rumores antes sussurrados começaram a circular mais abertamente. Passei anos tentando conciliar a imagem que tinha dele com a realidade que descobri, escreveu. Anos questionando tudo que me ensinaram, tudo que acreditava. Foi como ter o chão arrancado de sob meus pés. Sua experiência, embora diferente da nossa, tinha ecos familiares, a sensação de traição, de ter sido enganado, de ter acreditado em uma mentira elaborada. E ele, assim como nós, havia encontrado seu próprio caminho para a cura, para a reconstrução de uma vida além da sombra de Ubaldo. Havia deixado as Testemunhas de Jeová, havia se formado em direito, havia se casado e tinha 2 filhos adolescentes. Vivia em São Paulo, trabalhando em casos de direitos humanos, muitas vezes representando vítimas de abuso. Após meses de correspondência cautelosa, decidimos nos encontrar. Escolhemos um local neutro, um café em Brasília, ponto intermediário entre Goiânia e São Paulo. Doralice insistiu em me acompanhar, enquanto Orestes preferiu manter distância, ainda não convencido das intenções de Ladislau. O encontro foi estranho, emocionalmente carregado, mas também catártico de certa forma. Ladislau, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos que lembravam dolorosamente os de Ubaldo, nos contou mais sobre sua jornada, sobre seu trabalho atual representando sobreviventes de abuso em casos contra instituições religiosas. Doralice compartilhou um pouco sobre seu próprio trabalho com vítimas de trauma, sobre como havia transformado sua experiência pessoal em uma missão profissional. Eu, por minha vez, falei sobre nossa fuga, sobre a reconstrução de nossas vidas, sobre o grupo de apoio que havíamos formado ao longo dos anos. Falei sobre a culpa que ainda carregava por não ter percebido antes, por não ter protegido minha filha, por ter permitido que aquele monstro tivesse acesso a tantas outras crianças inocentes. Não era sua culpa, disse Ladislau com uma convicção que me surpreendeu. O sistema foi projetado para manter mulheres como você na ignorância, na submissão, para desacreditá-las se ousassem questionar, para isolá-las se ousassem falar. Palavras que eu já havia ouvido antes, da doutora Marlene, de outras sobreviventes, de meus próprios filhos. Mas ouvidas da boca do filho de Ubaldo, elas carregavam um peso diferente, uma validação que eu não sabia que ainda precisava. No final daquele encontro, não éramos exatamente amigos, não éramos exatamente família, mas havia uma conexão, um entendimento mútuo, um reconhecimento de que, apesar de nossas diferentes jornadas, havíamos todos sido vítimas do mesmo homem, do mesmo sistema, e havíamos todos encontrado formas de sobreviver, de reconstruir, de seguir em frente. Nos anos seguintes, mantivemos contato esporádico com Ladislau. Ele ocasionalmente nos enviava informações sobre casos relevantes, sobre mudanças nas políticas das Testemunhas de Jeová em resposta à crescente pressão pública, sobre recursos que poderiam ser úteis para nosso grupo de apoio. Uma relação distante, respeitosa, baseada em um passado compartilhado, mas sem expectativas de intimidade futura. Em 2020, quando a pandemia de Covid-19 atingiu o Brasil, nosso grupo de apoio enfrentou novos desafios. As reuniões presenciais, que haviam sido o coração de nosso trabalho por tantos anos, tornaram-se impossíveis. Muitas das mulheres mais velhas, como eu mesma, não estavam familiarizadas com tecnologia suficiente para participar de reuniões virtuais. O isolamento forçado exacerbava traumas antigos, trazia à tona memórias dolorosas, intensificava a necessidade de conexão humana justamente quando essa conexão se tornava mais difícil. Foi Doralice, com sua experiência profissional e sua familiaridade com tecnologia, quem encontrou soluções. Ajudou a estabelecer linhas telefônicas de apoio, ensinou mulheres mais velhas a usar aplicativos de videoconferência, organizou sessões individuais para aquelas que não se sentiam confortáveis em ambientes virtuais de grupo. E, ao mesmo tempo, continuou seu próprio trabalho, agora mais urgente do que nunca.
Os casos de abuso doméstico haviam aumentado dramaticamente durante o confinamento, trazendo à tona velhos traumas em mulheres que pensavam ter superado seus passados dolorosos. A pandemia nos forçou a adaptar, a repensar, a encontrar novas formas de oferecer o suporte que tantas precisavam. Mas também revelou a força de nossa rede, a resiliência que havíamos cultivado ao longo de décadas, a determinação coletiva de não permitir que nem mesmo uma crise global nos impedisse de estar presentes umas para as outras. Agora, em 2025, aos 76 anos, olho para trás e vejo uma vida de dor e cura, de perda e reconstrução. O caminho que trilhei desde aquela noite de julho de 1991, quando descobri a verdadeira face do homem com quem havia me casado, foi longo e tortuoso. Houve dias em que o peso parecia impossível de carregar, em que a culpa e a vergonha ameaçavam me afundar completamente. Mas houve também momentos de luz inesperada, pequenas vitórias que, somadas ao longo dos anos, construíram uma vida que valeu a pena ser vivida. As cicatrizes permanecem, claro. Elas sempre permanecerão. Há feridas que nunca cicatrizam completamente, memórias que nunca perdem totalmente sua capacidade de machucar. Mas aprendi a viver com elas, a incorporá-las à minha história sem permitir que me definam completamente. Aprendi que é possível carregar a dor do passado enquanto ainda se mantém aberta à alegria do presente, às possibilidades do futuro. Em momentos de reflexão como este, frequentemente me pergunto o que diria a jovem Joana, aquela menina de 19 anos que conheceu Ubaldo no salão do reino, que o admirava com olhos inocentes, que via nele a promessa de uma vida dedicada a Jeová, de segurança e propósito. Gostaria de avisá-la sobre os horrores que viriam. Gostaria de poupá-la de 2 décadas de manipulação, de controle, de cegueira forçada? Ou reconheceria que sem aquela jornada, por mais dolorosa que tenha sido, eu não seria quem sou hoje? São perguntas sem respostas simples, paradoxos que acompanham todos que sobreviveram a traumas profundos. A dor nos molda, nos transforma, às vezes nos quebra, mas também pode nos forjar em algo mais forte, mais resiliente, mais compassivo. Não há beleza no sofrimento em si. Recuso-me a romantizar o abuso, a transformá-lo em algum tipo de lição necessária. Mas há beleza na sobrevivência, na reconstrução, na determinação humana de seguir em frente mesmo quando cada passo dói. Se há algo que aprendi nessa longa jornada, é que a cura não é um destino, mas um processo contínuo. Não há um momento mágico em que você acorda completamente curada, completamente livre das sombras do passado. Há apenas dias melhores e dias piores, momentos de paz intercalados com momentos de dor renovada, pequenos passos em direção a uma vida que não é definida apenas pelo trauma. E talvez a lição mais importante: ninguém se cura sozinho. Precisamos uns dos outros para ouvir, para validar, para estender a mão quando o caminho parece escuro demais para continuar. A conexão humana, a compreensão mútua, o simples ato de dizer: eu acredito em você, sua dor é real, você não está sozinha. Estas são as ferramentas mais poderosas que temos contra o isolamento que o trauma frequentemente impõe. Aos 76 anos, com cabelos completamente brancos e mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho, não tenho todas as respostas. Não descobri nenhuma fórmula mágica para transformar a dor em propósito, o trauma em transcendência. Apenas vivi, um dia de cada vez, tentando fazer o melhor que podia com as ferramentas que tinha disponíveis. Tentando ser gentil comigo mesma nos dias em que o melhor que conseguia era simplesmente sobreviver. Tentando transformar minha experiência em algo que pudesse ajudar outros em jornadas semelhantes. Compartilho esta história não por buscar simpatia ou reconhecimento, mas porque sei o poder que reside em ouvir as palavras "eu também". Em saber que não se está sozinha, que outras percorreram caminhos semelhantes e encontraram maneiras de seguir em frente. Em ver exemplos vivos de que a vida após o abuso, embora nunca livre de cicatrizes,
pode ainda ser rica em significado, em conexão, em momentos de alegria inesperada. Se você está no início dessa jornada, se as feridas ainda estão frescas e sangram ao menor toque, saiba que há esperança. Não a esperança simplista de que um dia você superará completamente o que aconteceu, como se pudesse apagar o passado e começar do zero. Mas a esperança realista de que, com tempo, com suporte adequado, com compaixão por si mesma, você aprenderá a carregar essa história como parte de quem você é, não como tudo que você é. Agradeço a cada pessoa que dedicou seu tempo a ouvir minha história, que permitiu que minhas palavras encontrassem eco em seus corações. Agradeço especialmente a todas as sobreviventes que, ao longo dos anos, tiveram a coragem de compartilhar suas próprias jornadas comigo, que confiaram em mim com suas dores mais profundas, suas esperanças mais frágeis. Cada uma de vocês me ensinou algo valioso sobre resiliência, sobre o espírito humano, sobre a capacidade de encontrar luz mesmo nas trevas mais densas. A estrada é longa e muitas vezes solitária. Mas não estamos sozinhos, não realmente. Somos uma comunidade de sobreviventes, uma tapeçaria de histórias entrelaçadas, cada uma única em seus detalhes, mas conectada por fios comuns de dor e esperança, de trauma e cura. E nessa conexão, nesse reconhecimento mútuo, há uma força que nenhum abusador, nenhuma organização, nenhum sistema opressivo pode jamais tirar de nós. Esta é minha história. Imperfeita, inacabada, às vezes contraditória, como todas as histórias verdadeiramente humanas são. Carrego-a com dignidade, não com vergonha. E ao compartilhá-la, espero que talvez, em algum lugar, alguém que precisa ouvir estas palavras encontre nelas um pequeno farol de esperança. Um lembrete de que, mesmo após a escuridão mais profunda, a luz eventualmente encontra um caminho.